infelizmente ela não existe mais, a faculdade foi fechada. A Faculdade de Tecnologia de São Francisco. Então, esse trabalho foi desenvolvido junto com esses dois alunos, Gilmar de Souza Costa e Lohana Marcela Palácio Siqueira Teixeira. Eu fui orientador. Esses alunos me procuraram para ajudá-los no TCC e tal. Eu propus esse tema, muito avançado para eles. Então, nós tivemos muito trabalho para desenvolver isso aí, para estudar. Na realidade, foi baseado em cima de um trabalho já meio antigo, mas que eu achei muito interessante. Então, compara o desempenho de métodos de projeto de sistemas de controle automático de voo. Comparação do desempenho de dois métodos de projeto de sistema de controle para aeronaves de alto desempenho. Em 2014 foi desenvolvido esse trabalho. Então, ele basicamente vai abordar um objetivo, a introdução, o desenvolvimento desse trabalho, os resultados apresentados e a conclusão. O objetivo desse trabalho é comparar as respostas dinâmicas de uma aeronave em ângulos de ataque elevados. Então, essas respostas dinâmicas elas são fornecidas por dois métodos de síntese de sistemas de controle automáticos de voo. Um dos métodos é um método não linear, descrito na literatura, e o outro método usa a lei de controle ótimo linear quadrática. As comparações mostraram que o controlador não linear reduz a perda de altitude durante o stall. Num determinado momento eu vou explicar aí para quem não sabe o que é um stall. Todo mundo, vocês como aluno nesse nível já devem saber o que significa o stall de uma aeronave. Então, as comparações mostraram que o controlador não linear reduz a perda de altitude durante stall e aumenta a magnitude do ângulo de ataque para que a aeronave possa se recuperar do stall. Então, quando a aeronave entra no stall, significa que ela perde a sustentação. Obviamente, ela cai. Mas esse controlador não linear, se mostrou, pelo menos nas simulações, que ele faz com que a aeronave passe a ter sustentação novamente depois que ela perdeu, e a queda da altitude, nesse caso, ela é menor do que para outros métodos. No fundo, é isso que interessa, né? O piloto quer que ela a aeronave venha a ter sustentação o mais rápido possível. Então, que ela não tenha que cair muito para que isso ocorra. Professor. Pois não. Bom dia, desculpa o atraso. Sem problema. Tá falando aqui embaixo que o controlador ele reduz a perda de altitude durante o stall e aumenta a magnitude do ângulo de ataque para que a aeronave possa se recuperar. Faz um tempão que eu estudei isso, mas se eu me lembro, se eu não estou errado, quando a aeronave está estolando, você tem que reduzir o ângulo de ataque dela, não tem? Sim. Na realidade, eu andei, como eu falei para vocês, eu quero que vocês me perdoem, deve ter bastante erros aqui.
Se você aumentar o ângulo de ataque enquanto ela tá caindo, aí ela cai mesmo. Não, eu acho que o que ele está querendo dizer, assim, é que como é uma aeronave de alta performance, às vezes você precisa fazer ângulos de ataque maiores, né? Ângulos de stall maiores, para você ter mais manobrabilidade. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Então, você consegue ter mais manobrabilidade, maior ângulo de ataque, e você consegue se recuperar desse stall mais rapidamente. Pelo menos é assim que eu estou vendo. Mas eu anotei a dúvida aqui, e com certeza, se eu não responder agora durante a apresentação, eu vou dar uma olhada no trabalho, vou pegar o original do trabalho aqui e ver se foi uma tradução errada, o que foi que aconteceu aqui. Mas a ideia é essa mesmo, né? Para se recuperar do stall, eu também acho que tem que diminuir o ângulo de ataque para que o movimento do ar nas asas torne a ser escoamento laminar. Turbulento, laminar. Escoamento laminar. É isso mesmo. Mas eu acho que o que o Ivan falou faz sentido. Talvez ele esteja falando de aumentar o envelope do ângulo de ataque, né? Dos limites permitidos para ele. Não, porque é o seguinte, o ângulo de stall, o ângulo de ataque de stall, ele acha que é uma constante, né, para a aeronave. Não tem como, né? Atingiu aquele valor ali, não tem como a aeronave não estolar. Uhum. Eu não sou especialista em aeronave. É isso, não tem como não estolar. Então, ou seja, fazer com que o ângulo de ataque de stall seja corrigido para um valor maior, não sei se isso é possível. Não sei se é isso que ele que Não, eu entendi. O que eu acho que eu quis dizer é o seguinte: você consegue, digamos assim, entrar lá naquela fase de stall, né? Pelo menos a aeronave de alta performance, eles fazem muito isso, né? Eles fazem umas manobras que eles excedem os níveis de stall, assim, radicalmente. E aí depois a aeronave com controle, ela consegue puxar de volta, né? Sim, sem dúvida. Uhum. Bom, vamos mais para frente aí. As aeronaves modernas de alto desempenho muitas vezes operam em regimes de voo onde não linearidades afetam significativamente a resposta dinâmica. Um exemplo são os aviões de caça, que podem operar em altos ângulos de ataque ou em velocidades elevadas de rolamento. Então, isto pode resultar em instabilidades e a presença de termos não lineares que acoplam o movimento de rolamento com os outros dois eixos, a faixa guinada. Então, isso vai... Esse avião de caça pode operar em altos ângulos de ataque, né? Então, aí a presença de termos não lineares nas equações que acoplam os movimentos nos eixos, né? Isso gera instabilidade. Nessas situações, a resposta dinâmica pode ser melhorada se o projeto do controlador tiver como base modelos não lineares, ao invés de modelos lineares de dinâmica de aeronaves. Então, é isso. No fundo, o trabalho vai fazer a comparação entre esses dois modelos. Então, aqui, um modelo não linear, que a gente vai usar para comparar com um modelo linear, foi descrito aqui retirado no trabalho de Gerhard e Jordan, de 1969. Então, o que nós vemos aqui é mais ou menos um rabisco muito ruim da aeronave. Você tem o eixo X, é o eixo longitudinal da aeronave, você tem o eixo Y, é o eixo nas asas, vamos dizer. Ele está entrando aqui na tela, o eixo Y, e o eixo Z está aqui
nessa direção, XYZ. Aqui mostra, por exemplo, o vento em relação a esse ponto aqui significa o centro de gravidade da asa, e esse outro ponto é o centro de gravidade do rabo, né? Como é que chama? Tail? Cauda. A cauda. A cauda da aeronave. E você tem aqui o centro de gravidade, o centro de massa da aeronave, está aqui. Então, veja que esse modelo propicia você tem dois ângulos de ataque. Qual que é o ângulo de ataque? Esse alfa aqui é o ângulo de ataque. Então, é o ângulo entre a direção do vento e o eixo longitudinal da aeronave. Esse é o ângulo de ataque da asa. Mas aqui também a cauda pode ter o seu ângulo de ataque também. Então, o modelo leva em consideração dois ângulos de ataque aqui. Você observa também que a sustentação é esse L aqui. Ó. L é o vetor sustentação, é aquilo que realmente sustenta o avião no ar. Esse vetor aqui, essa força de sustentação, ela tem que existir, né? E ela perde dependendo desse ângulo alfa aqui for muito grande, né? A nave perde a sustentação. Então, e o modelo também considera duas sustentações, a da asa e da cauda. Aqui, ó. Tem mais, tem esse ângulo teto também, que é um ângulo de arfagem aqui, vamos dizer que é bom, então tá aí. As forças consideradas sistemas e o sistema de coordenadas usados são mostrados nessa figura, que não tem número aqui, mas era para ser a figura 2.1. A força de arrasto, ela não está escrita aqui. Nós temos apenas as forças de sustentação nesse diagrama. As forças de arrasto, elas não estão presentes. Obviamente, existem essas forças de arrasto, mas no modelo elas são desconsideradas, as forças de arrasto, porque verifica-se que elas são muito menores em comparação à sustentação e com o peso da aeronave. Aqui tem a força-peso também, né? São outra força que está sendo considerada aí. Então, como ela o arrasto é muito menor que essas forças, o modelo não considerou essa força de arrasto. Caramba, professor. Oi? Não, fiquei surpreso. Aqui, inclusive pode procurar esse livro do Etkin, se vocês não esse cara é muito bom, esse livro, e ele é que diz isso aí, ó. Então não é o professor que está dizendo aqui, é o próprio Etkin, 1972. Bom, as equações básicas do movimento, agora o movimento longitudinal da aeronave, né? São estas aqui. Dado aquele modelo lá, esse modelo, você pode extrair essas equações não lineares do movimento longitudinal. E aqui mzinha é a massa da aeronave, U e W são velocidades da aeronave nas direções x e z, respectivamente. Nós não estamos considerando aqui nesse modelo a velocidade na direção y, a velocidade na direção das asas, né? Elas não são consideradas aqui, essa velocidade. Θ é o ângulo de arfagem, como eu mostrei para vocês na figura passada. Em torno de y, medido no sentido horário a partir do horizonte, como mostra a figura. Você tem o IY aqui, em algum lugar, que ele está dizendo. Y é o momento de inércia, onde que ele aparece aí? Aqui, na terceira equação aí, 2.3, Y é o momento de inércia
da aeronave em torno do eixo Y. LW é a força de sustentação das wings, das asas. LT é a força de sustentação da cauda. Alfa T é o ângulo de ataque na cauda. Alfa é o ângulo de ataque nas asas. MW está aqui, ó, é o momento das forças externas sobre as asas. L e LT são distâncias, se você olhar na figura, então, essas distâncias aqui, L e LT. São a distância entre os centros aerodinâmicos das asas e da cauda, respectivamente, e o centro de gravidade da aeronave. E C θ ponto, esse termo aqui, é o momento das forças de amortecimento. Bom, então, dito isso, está aqui o modelo não linear. Vamos para frente. Essa figura, ela mostra o quê? A variação do coeficiente de sustentação. Não apareceu aqui o coeficiente de sustentação ainda. Mas o coeficiente de sustentação, obviamente, entra na obtenção da força de sustentação. O coeficiente de sustentação, CL, é em função do ângulo de ataque alfa para uma asa de um avião hipotético. Então, você vê que tem... Como é que é esse coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque? Na realidade, ele é essa linha cheia aqui, ó. Tem esse comportamento não linear aqui. Então, uma aproximação linear desta relação entre do coeficiente de sustentação com o ângulo de ataque, ela poderia ser esta linha tracejada aqui, uma aproximação linear. E uma aproximação mais realista, tentando imitar o comportamento real, poderia ser uma aproximação cúbica, que seria esta linha aqui. As forças de sustentação, LW, e nas asas e na cauda, elas podem ser escritas por essas duas expressões aqui, 2425. Então, nós temos aqui coeficientes CLW para as asas e CLT para a cauda, Q barra S e Q barra ST, onde CLW é os coeficientes de sustentação das asas e da cauda, Q barra é a pressão aerodinâmica, e S é a área das asas, sendo ST a área da cauda, né? A área horizontal da cauda. Ainda no modelo não linear, então, para grandes ângulos de ataque, como nós verificamos naquela figura que traz o coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque, para grandes ângulos de ataque, uma aproximação cúbica é mais precisa do que a linear. Portanto, eu vou escrever aqui os coeficientes de sustentação para a asa e para a cauda dessa forma, uma cúbica, onde esses coeficientes aqui, CL0, CL1, CL2, são coeficientes, assim como esses outros aqui para a cauda, são coeficientes a serem
determinados, são constantes a serem determinadas para a nossa aeronave hipotética. Aqui, nesta equação 2.8, aparece um ΔI aqui, que é deflexão do leme de profundidade medida no sentido horário a partir do eixo X, como mostra a figura 2.1. Então, o ΔE é a deflexão do leme de profundidade. Vamos lá na figura 2.1 para ver se a gente consegue encontrar. Aqui, ó. Parece um ΔI aqui, ó. Leme de profundidade. Aquele rabinho que fica para fora da cauda. Bom, e tem o AE aqui, ó. AE é a derivada de coeficiente de sustentação da cauda em relação a ΔI. Então, isso aqui é a derivada do coeficiente de sustentação da cauda em relação a ΔI multiplicado por ΔI. O ângulo de ataque da cauda, αt, pode ser escrito em função do ângulo de ataque das asas, α, como igual a 2.9. O ângulo de ataque da cauda pode ser escrito em função do ângulo de ataque das asas. Em que epsilonzinho aqui é o ângulo de turbilhonamento descendente, que é a deflexão para baixo do fluxo de ar causada pela asa do avião. Quando o fluxo passa pela asa, ele é deflexionado para baixo. Então, esse ângulo de deflexão para baixo é o epsilonzinho aqui. Ele vai agir, obviamente, e vai desviar o fluxo que vai atingir a cauda. Então, tem que considerar ele aqui, está sendo retirado do ângulo de ataque da asa. A velocidade na direção Z, que é W, e a sua derivada temporal W ponto, aqui, ó, podem ser eliminadas de 2.1 e 2.2. Então, o W ponto pode ser eliminadas daqui, ó. Aparece um W aqui, um W ponto aqui, ó, podem ser eliminadas. Usando as expressões 2.10 e 2.11. Observando que ômega e ômega ponto são dadas por 2.10 e 2.11. Bom, considerando que θ é uma pequena perturbação em torno da condição nominal de nível de voo θ0 igual a zero, porque nós estamos considerando o voo longitudinal. Então, o θ aí, ângulo de arfagem, aeronave, vai ser considerado uma pequena perturbação. Tem-se as seguintes aproximações para θ, cosseno de o θ sendo pequeno, cosseno de θ aproximadamente 1 menos isso aqui, o cosseno de alfa pode ser aproximado por isso, o seno de θ pode ser aproximado por isso, e o seno de alfa, essa aproximação.
A cauda do avião hipotético é considerada como estando dentro da esteira da asa, portanto, o ângulo de turbilhonamento descendente, epsilon, não pode ser ignorado, e epsilon pode ser aproximado por uma função linear de alfa, mostrada aqui em 2.13, em que epsilon zero, aqui é uma constante, e a epsilon é definido como sendo a derivada de epsilon em relação ao ângulo de ataque. Mais ou menos uma descrição continuando a descrever esse modelo não linear. Substituindo 2,4, 2,6, 2,8, 2,12, 2,4, 2,6, 2,8, 2,12, são essas expressões. Em 2.1 e 2.3, retendo os termos até terceiro grau, obtém-se as equações não lineares gerais do movimento. Então, essas três expressões aqui, 2,14, 2,15 e 2,16, são as equações não lineares gerais do movimento da aeronave. O ponto é a velocidade na realidade, da aeronave na direção x, alfa ponto descreve aqui o movimento do ângulo de ataque, e θ 2 pontos descreve um movimento do ângulo de arfagem. Equações não lineares gerais do movimento. Bom, obviamente, nós temos aqui termos não lineares nessas equações diferenciais aqui. A tabela 2.1, ela mostra os parâmetros que foram levantados para uma aeronave hipotética. Então, os vários parâmetros para aquelas equações têm que serem levantados de alguma forma. E são esses valores, assim como, por exemplo, aqui S é a área da asa, ST é a área da cauda, massa do avião, 10 toneladas, é isso? 9.773 quilos, uma tonelada, não? 9.000 quilos. Quase 10 toneladas, né? É 10 toneladas. O avião pesado, hein? Realmente um caça pesa muito. Fala. Não, você sabe e qual que foi a referência para, tipo assim, a inspiração para esses valores aí, de onde que veio? É um caça? Bom, eu não me lembro exatamente, faz tempo que eu li esse trabalho. Eu vou passar para vocês esse trabalho, sem problema nenhum. Eu acho que o autor levantou esses dados de uma aeronave que ele já conhece, né? Provavelmente. Ele está trabalhando, né? Nessa aeronave. Pergunta de curioso, só que eu... Eu não sei como é que ele conseguiu levantar esses dados, mas o fato é que você precisa deles, né? Você precisa deles para poder rodar lá o modelo. Tem que fazer um levantamento desses dados. Distâncias, C barra, nem sei o que é C barra aqui, precisa ver. Precisa ver, deve aparecer aqui, ó, nessas expressões, esses parâmetros. Você barra a corda, será? Acho que não, né? Porque é 11 pés. Corda, né? Provavelmente, corda da asa. Não sei. Não me lembro agora. Bom, o fato está aí.
Substituindo os dados dessa tabela aqui, em 2,14 e 2,16, nessas equações, modelos aqui não lineares, considerando voo com velocidade constante em Mach 0,85 e uma altitude de 30 mil pés, ou 9 mil metros, nós obtivemos essas equações aqui, 2,17 a 2,19, para essas condições aqui, um voo longitudinal, Mach 0,85. Vamos tá aí. Aqui, ó, tem um termo não linear aqui ainda, ó. Ainda continua sendo não linear o modelo, né? Você tem um produto de alfa, que é uma variável dependente, e o teta ponto também é variável dependente. Então, continua um teta 3 aqui, continua sendo não linear, um alfa quadrado aqui. Então, continuando. As condições limites de estabilidade são fornecidas por 2,20. O que é que limite de estabilidade? Quer dizer, deve ser o ângulo máximo de ataque da cauda e deflexão máxima da cauda lá. São esses valores. Condições limite de estabilidade, ou seja, se for além desses valores, você já coloca em risco a estabilidade da aeronave. Redefinir as variáveis alfa e θi como sendo dessa forma aqui. Aqui na realidade nós estamos redefinindo as variáveis ângulo de ataque e ΔE como sendo uma perturbação em torno dessas condições limite de estabilidade. Substituindo essas 2,21 em 2,18 e 2,19, essa aqui, cadê 2,18? Certo. Essas duas aqui. Substituindo essas novas definições daquelas duas ali, a gente obtém 2,22 e 2,23. E acho que são as equações que nós devemos ter chegado no final aqui, depois de essas simplificações. E, então, a partir esta equação aqui, nós vamos usar para comparar com um modelo linear. Bom, o modelo não linear está descrito. Primeiramente, vamos fazer o projeto de um controlador clássico, baseado em realimentação de estados, cujo objetivo é minimizar a função de custo J. Então, aqui esse é um delineamento do controle linear quadrático LQR, é feito desta forma. Você tenta minimizar a função de custo usando realimentação de estados. Depois faremos a comparação com o controlador não linear desenvolvido anteriormente. Então lá, linearizando 2,22 e 2,23, essas duas aqui, linearizando essas duas expressões, obtém-se essas duas
equações aqui. Essas duas equações são obtidas linearizando aquelas duas últimas que nós chegamos. Bom, aqui são equações lineares agora. Muito bem. Definindo três variáveis de estado aqui, x1, x2 e x3, como sendo x1 igual ao ângulo de ataque, x2 igual ao ângulo de arfagem, e o x3 como sendo a velocidade angular de arfagem, e considerando o ΔE, o ângulo lá da cauda, como uma entrada, U. Então, eu obtenho aqui as equações de estado na forma x ponto igual a x mais BU. Muito bem. O controle U escolhido de forma a minimizar o índice de desempenho quadrático é dado por essa expressão aqui. Ó. O índice de desempenho a ser minimizado é esse J, onde Q e U, R são matrizes. Aqui, essa matriz aqui, o R, eu estou considerando igual a 1, é um peso, esse índice de desempenho tem um peso devido à entrada U e um peso devido ao estado. Eu devo minimizar esse desempenho e a entrada que minimiza esse desempenho é dada por essa expressão, onde B e X são dadas aqui, ó. B é essa matriz, X é o vetor de estado, A é a matriz do sistema, B é a matriz de entrada, U é a entrada. Escolhendo Q e R como sendo essas duas expressões aqui, obtém-se P, que substituindo em 35, fornece a lei de controle U, que está aqui. Eliminando termos não lineares envolvendo a deflexão do leme do profundor e o ângulo de ataque em 2,22 e 23, os quais são pequenos, e a técnica de síntese do controlador não pode levar em conta termos de controle não lineares, resulta 3.9. A menina não colocou aqui os números das equações, agora estou ficando meio repetido. Que pode levar em conta os termos de controle não lineares, resulta que está na forma em que x, a, b e u são definidas anteriormente. E φ de x é uma função vetorial analítica representando as não linearidades do sistema. O problema de otimização, como no caso linear, é o de determinar o controle por realimentação de estados, que transfere qualquer estado inicial para a origem, que minimiza o índice de desempenho quadrático 3.4, como demonstrado por Lee e Marcos, em 1967. O controle por realimentação de estados único e ótimo, e realiza esta tarefa é dado por 3.11, em que V de x satisfaz a equação diferencial parcial de Hamilton-Jacobi. Então, está aí descrito isso. A solução de 3,12 pode ser representada na forma de uma série, aqui, B de x. Tem que descobrir esse B de x aqui, pode ser dada numa forma de uma série em que
o controle óptimo resultante é dado por essa expressão aqui. O controle óptimo vai ser dado por essa expressão. A solução da primeira equação do 3, em que P é a solução definida de 3,6. Bom, escrevi mais ou menos aqui, muito. Depois vocês podem olhar com mais cuidado no trabalho. V0 é uma função quadrática em x. V1 é uma função cúbica em x. É verdade, é uma função cúbica em x. E generalizando, Vn é uma função de ordem n mais 2 em x. Também a solução de Vn leva um termo de controle de ordem n mais 1. 10 coeficientes precisam ser determinados para encontrar V1, controle de segunda ordem, o 2. 4 deles são praticamente nulos. E os únicos termos significativos em O2 são os dois primeiros, de modo que obtém-se as equações 3,19, 3,20 e 3,22. Para os termos cúbicos, a forma considerada para V2 tem 15 coeficientes incógnitos, no entanto, apenas 2 são significativos. O controle cúbico é dado por 3,23, o controle não linear, incluindo os termos até terceira ordem, é dado por 3,24. Eu vou arrumar isso aqui, colocar essas equações direitinho, eu vou passar para vocês. Bom, os resultados. A resposta da aeronave para os 3 controladores desenvolvidos no capítulo 3, capítulo 3 que ela está se referindo aqui, é o capítulo 3 do documento do TCC dela, foi obtida por simulação. Os controles expressos em termos das variáveis de estado são esses aqui, 4.1, 4.2, 4.3. O controle, na realidade, é a fricção lá da cauda, né? Profundor da cauda. Esses são os controles. Obviamente, depende do ângulo de ataque, do ângulo de arfagem e da velocidade do ângulo de arfagem. Nesse caso aqui, controle linear. O controle de segunda ordem é dado desta forma. Também a dependência aqui é o ângulo de ataque ao quadrado. O produto do ângulo de ataque pelo ângulo de arfagem, nesse caso. E um controlador de terceira ordem que é dado, tem essa expressão aqui. Envolve, obviamente, o ângulo de ataque é o cubo. Então, obtendo essas fórmulas para o controle, por 3 métodos, né? Vamos comparar isso aí. Essa figura mostra o ângulo de ataque inicial, mostra que se o ângulo de ataque inicial, aqui tem 2 ângulos de ataque iniciais, que é mostra o ângulo de ataque alfa em função do tempo, para os 3 métodos de controle que nós vimos ali.
para duas condições iniciais do ângulo de ataque. Uma em que o ângulo de ataque ficou em 22,9 graus. Aqui, ó, é 20 e 25 graus. Esse é o ângulo de ataque 22,9 graus. E outro que o ângulo de ataque inicial foi 30,1 graus, lá em cima. Então, veja bem. Esta linha aqui, ó, é a linha de stall. Significa que o ângulo de ataque não pode, a teoria está maior do que esse valor aqui, 23,5 graus. Então, o avião estola. É estola ou estala? Estala. Estola. Estola? É. Então tá bom. Se o ângulo de ataque inicial é inferior ao ângulo de stall, as respostas de todos os três controladores são muito semelhantes. Aí. Professor, desculpa, eu estava no Oi. mudo aqui. Mas lá na Embraer a gente fala estolar mesmo. Estola. O avião estola. Estola. Tá bom. Em inglês é stall, né? Stall. Stall. Stall, não é? Stall. S-T-A-L-L. Stalled. Tem um L-E-D lá. Stalled. Alguma coisa assim. Eu já vi esse stall escrito de tantas formas, assim, para tradução em português, é S-T-O-L, S-T-A-L, stall, stall. A português vale tudo, né? Né? S-T-A-L-L-E-D. Isso. É stalled. Isso aí. Em inglês. Tá estolado. Está estolado. Eu tenho... Então, você vê que se o ângulo... Pode falar. Não, é que eu lembrei de um... Tinha um cara que trabalhava comigo na Gol, que ele foi acompanhar um teste de um... Ele era da qualidade, ele foi fazer um acompanhamento de um teste, num voo de teste de um Boeing 737 com um piloto, com dois pilotos da Gol, uma vez. Ele falou que o avião estolou com eles, deu um problema no controle e eles caíram 1000 pés de altitude. Puxa E ele vida. falou que foi, acho que, a experiência mais horrível e Mais terrível na vida. terrível da vida dele, porque ele achou que ele ia morrer, assim, mas o piloto conseguiu recuperar, mas eu imagino o que não deva ser, assim. Nossa, o avião é uma coisa que tem que ser muito segura, né? Realmente falando. É Olha, porque eles foram fazer um teste de stall, vocês sabe? daí da Embraer, ó, tem que merecer muito aplauso, viu? Porque vai fazer um avião, hoje em dia, ser competitivo, né? Ter um índice baixo de queda, não pode cair, né? Puxa vida. Realmente é uma coisa. Tem que investir muito dinheiro nessa parte de segurança do voo, né? Fazer uma coisa muito certa mesmo. Não é brincadeira, mas ia falar alguma coisa aí, eu acabei interrompendo. Não, é só isso mesmo que eu lembrei da história dele, que ele falou que ele achou que ele ia morrer e quando eles viram lá no altímetro, tinha caído 1000 metros, 1000 pés. Vamos ver se nos resultados aqui mostra que se o controle não linear aqui, ele consegue segurar um pouco essa queda, né? Tentar. Eu não me lembro. Eu acho que no trabalho original tem, não sei se aqui foi mostrado isso. Mas se a condição inicial do ângulo de ataque é tal que é menor que o ângulo de stall, todos os três controles é muito parecido aí, certo? Muito semelhantes e realmente, à medida que o tempo passa, o que está acontecendo aqui? O ângulo de ataque está diminuindo, né? Ou seja, o avião está cada vez mais seguro, né? Isso é que significa. O movimento do fluido em torno das asas está cada vez mais laminar, né? Bem seguro aqui. É isso que eu estou entendendo, que eu entendo quando vejo uma curva dessa. Estou errado? Ou não? Acho que é isso mesmo, senhor.
Certo. Tá recuperando o avião, né? Tá voltando a voo parado reto. É. Ele estava com um ângulo de ataque muito alto, né? E está tendendo a zero isso aqui, ou seja, o voo está sendo cada vez mais longitudinal, né? Ele tá indo para reto nivelado, parece. Mas se o valor do ângulo de ataque aumenta, os efeitos benéficos do controle de terceira ordem crescem. Eu não estou vendo aonde. Aqui, ó. Esse pontilhado no meio. Esse pontilhado aqui eu... Ah, certo. Não. Veja bem, com o controle linear, o que aconteceu? Olha, o ângulo de ataque não abaixa, não é? Ele para O no ângulo de ataque multispawn. não abaixa lá. Significa o quê? O avião não Não continua em volta. stall. Ele continua em stall. Mesmo com o tempo, né? Então o negócio é sair do stall o mais rápido possível. E eu vejo que o controle de terceira ordem aqui ele é bem eficaz. Ó. A partir desse ponto aqui, o ângulo de ataque já caiu para baixo do ângulo de stall e está diminuindo aí. Olha, bem eficaz. De segunda ordem, ele também é mais eficaz que o controle linear, porque ele demorou 2,5 segundos aqui, ó, para que o ângulo caia abaixo do ângulo de stall. Enquanto esse demorou menos de 1 segundo. O controle de terceira ordem demorou menos de 1 segundo. Enquanto o controle linear não tirou o avião do stall. Professor, Oi. será que se o ângulo inicial fosse maior que 35, ele ia voltar para em torno de 25 também, ou ele ia ficar o linear, né? Ele estaria de volta para perto de 25 ou Olha, estaria... isso para responder só mesmo implementando aí no MATLAB o modelo aí, rodando para ver se o que acontece com isso aí. Não sei te dizer. Bom, acho que mais para frente não vai ter nenhuma figura mostrando isso aí. Em todos os casos, o controlador de segunda ordem produziu uma resposta mais próxima à resposta do controlador linear, que é a resposta do controlador, que a resposta do controlador de terceira ordem. Este fato ilustra a importância dos termos cúbicos para um controle eficaz não linear. Quando alfa 0 30,1 graus está acima do ângulo de stall, o controle linear não consegue fazer a aeronave se recuperar do stall. O controle de segunda ordem faz com que a aeronave se recupere do stall após 2 segundos, enquanto que o controle de terceira ordem faz com que a aeronave se recupere do stall em menos de 1 segundo. Verificou-se que quando o alfa 0 se é possível de 34,5, aquilo que você perguntou aqui, acho que ele vai responder aqui, ó. Ele está falando, quando o alfa 0 se é possível de 34,5, o controle de terceira ordem perde a eficácia. E para alfa 0 maior que 34,5 graus, não consegue fazer a aeronave se recuperar do stall. Está aí explicado. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer, se está lá perto de 35 graus, se o ângulo de ataque inicial for maior, mesmo controle de terceira ordem aqui, não vai fazer a aeronave recuperar. Um estudo detalhado dos dados indica que a chave da eficiência do controle de terceira ordem é a capacidade igual para todos os 3 sistemas de controle. Não. Um estudo mais detalhado dos dados indica que a chave da eficiência do controle de terceira ordem é a capacidade de reduzir alfa abaixo de 20 graus mais rapidamente que o controle linear. Ele serve para isso.
controle de terceira ordem, ele serve para reduzir abaixo dos 20 graus o mais rápido possível, do que o controle linear. Uma vez que alfa atingiu cerca de 20 graus, a taxa de redução de alfa é aproximadamente igual para os três sistemas de controle. Aqui, ó. Quando o alfa zero 33 graus, é o caso aqui. Os controles lineares de segunda ordem não conseguem fazer a aeronave se recuperar do stall. Para 33 graus, os dois controles lineares e de segunda ordem não conseguem fazer a aeronave recuperar do stall. Olha lá, os ângulos ficam maiores que o ângulo do stall. Verificou-se que quando o alfa... o controle de terceira ordem faz com que a aeronave se recupere do stall após 2 segundos. Verificou-se que quando ao fazer essa aproxima de 34 graus e meio, o controle de terceira ordem perde eficácia e ao fazer a maior não consegue fazer a aeronave se recuperar do stall. Um estudo detalhado, isso aí já tinha falado. Um estudo detalhado dos dados indica que a chave da eficiência do controle de terceira ordem é a capacidade de reduzir alfa abaixo de 20 graus mais rapidamente que o controle linear. Uma vez que alfa atingiu cerca de 20 graus, a taxa de alfa é aproximadamente igual para todos os três sistemas de controle. Mais uma figura aqui. Controle de terceira ordem. Agora no teto aqui. Ó. Vamos fazer no teto, que é o ângulo de arfagem da aeronave, que é o ângulo do nariz, né? Quando o nariz está apontado para cima, esse é o ângulo teta. Quando o nariz está na horizontal, significa teta zero. O controle de terceira ordem provoca um erro maior em teta, ângulo de arfagem da aeronave, para os 3 primeiros segundos. Então, veja aqui, ó. Nos 3 primeiros segundos, está aqui, eu vejo que a linha tracejada aqui, ó, que é o ângulo controle de terceira ordem, eu tenho uma maior variação de teta. Para os 3 controladores aqui, os 3 segundos. Mas o erro para todos os 3 controladores é pequeno, em torno de 10 graus aqui. Ó. Isso é no máximo cerca de 11 graus para T maior que 3 segundos. O controle de terceira ordem retorna a zero mais rapidamente quando comparado com o controlador linear. Ele vem para zero mais rápido. Bom, era isso o trabalho. Eu tinha que falar alguma coisa hoje para vocês, já que não temos nenhuma apresentação por parte dos alunos, eu teria que ter falado alguma coisa aí. Então, eu escolhi este trabalho. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, eu vou passar o título do trabalho original para vocês. Tá bom? Ok? Beleza. Foi interessante, professor. O primeiro gráfico que você mostrou era do ângulo de ataque, né? Sim. E aí depois o gráfico de arfagem. Pode voltar lá para eu só conferir uma coisa. Ok. Ângulo de ataque. Uhum. E aí depois dois para baixo tem o de. Aqui é o ângulo de ataque também, mostrando que Isso. se você tem um ângulo de ataque inicial maior um pouco, o de segunda ordem, que levava 2 segundos e meio para fazer com que o ângulo de arfagem abaixasse do ângulo de stall, já não faz mais aí. Mas aí se você descer um para baixo ainda, você vai ter agora o ângulo de arfagem, não de ataque. E aí tem
esse erro esquisito aí do... O ângulo de arfagem, primeiro precisa entender, eu acho que é a mesma simulação que estava aqui. É a mesma, será? Sim, Ah, sim, eu acho que sim. Acho que é, eu mas é tenho que... Mas se o ângulo de ataque é 33, 30 e tantos graus, de arfagem deveria ser por aí também, um pouquinho menos, né? é verdade. Eu também teria que olhar lá para ver qual foi a condição inicial aqui. Se é que ele está fazendo com relação à condição inicial do anterior, porque aí ele, reduzindo a arfagem, você reduz o ângulo de ataque, né? Ah, não, aqui, arfagem teta para alfa 0, 30,1 graus. Acho que Aqui, é o peraí. mesmo. Aqui Condições embaixo. arfagem teta, certo. Tá, é verdade. Tá aí. As condições de voo são essas, né? Max Uhum. 0,85 e 9.000 pés. Arfagem teto para alfa. Acho que eu entendi. Então, O que eu não sei eu por acho que que o teto aqui é igual a zero. Acho que é porque ele partiu das condições passadas, professor. Ele tá calculando isso aqui com relação a quanto que variou o ângulo de arfagem. Aqui é a variação da arfagem no tempo, a É, partir dessa condição inicial. uhum. Não sei, responder, eu precisava ver com mais calma e por que teve essa condição inicial aqui. E não uma condição inicial perto disso aqui, né? Para o teto. É, esse ângulo de arfagem devia estar em torno de uns 35, mais ou menos, né? E aí ele caiu, sei lá, de uns 35 para uns no terceira ordem aqui, para menos 10 graus. Aí para 25 e depois subiu um pouco. Acho que deve ser isso. É, Acho. vamos anotar aí e vamos ver lá no trabalho lá, o que foi feito. Não, beleza, só curiosidade, tio. Vai lá. Mas o interessante é que, veja bem, o controle de terceira ordem, ele provoca uma variação maior desse ângulo até os 3 segundos. Aqui, ó, medir ele rapidamente já faz com que o ângulo volte para zero, né? Tá vendo? Em comparação aos outros 2 metros. Será que foi Próxima aplicado em reunião. alguma aeronave isso aqui? É Equivan. Porque tem aquela. Tem um caso muito interessante de aeronave de alto desempenho, acho que foi a X-15, que uma caiu, porque e o responsável pela queda da aeronave foi o controle, mas não um controle não linear no caso. Bom, era não linear, mas era um controle adaptativo. Eu já dei uma aula de controle adaptativo aqui há uns tempos e resolveram colocar nessa aeronave um controle adaptativo. Não deu certo. E o controle adaptativo derrubou a aeronave. Então, é um caso que está na bibliografia. Complicado fazer essas. Sair da rotina, né?
Você colocar esses controladores assim, que não tem muita uso na prática, numa, é complicado. Pode ser que na simulação aqui ele dê tudo bonitinho, tudo resolva tudo, mas na hora que você coloca lá, Na pau, né? também tem um caso de um satélite que foi perdido por causa disso. Não por causa inovações tecnológicas que foram colocadas para controlar o satélite e não deu certo, perdeu o satélite. E uma das causas, não se sabe por que perdeu, o satélite Lewis, ele foi perdido por questões de tecnologia que introduziram novas tecnologias para mover o painel solar. E o satélite foi perdido e não se sabe por que foi perdido direito. Elencaram um monte de possibilidades e uma delas foi o controle novo que eles estavam introduzindo lá para girar o painel solar. Bom, gente, era isso por hoje. Bom, vamos lá mais cedo hoje. E a semana que vem, quem que é o candidato a apresentar? Senão vocês vão ter que me aturar mais uma vez. Eu acho que a gente está precisando organizar as datas, professor. Então vamos organizar aí, ó. Vocês têm duas apresentações cada um, né? Vocês me prometeram, né? Eu tentando achar o e-mail que você mandou, professor, com os temas possíveis. Eu não estou encontrando, deixa eu ver se eu acho. Vocês, por favor, que se Oi, professor. reúnam aí e façam uma previsão aí para mim. Eu vou apresentar semana que vem. Vai? Vou. Então tá bom. Semana que Já vem eu estamos apresento. combinados, então. Atravessam as noites aí. Não, já tá tudo certo. Então tá bom. Eu queria ter apresentado hoje, mas faltou um trechinho. Eu queria dar uma melhorada, até para encorpar um pouco, porque eu estou falando de sistema de transformações e sistema de coordenadas. Então, às vezes pode ficar bem resumidinho, assim. Então, eu queria procurar algumas outras coisas, olhar algumas outras aplicações, dando uma espalhada, assim. Tá ótimo. Eu prefiro que demore o tempo que for preciso, mas fique boa, né? Mas, ó, uma coisa que... Eu já sempre achei isso, né? Mas o melhor jeito de aprender é quando você tenta explicar para os outros. Eu pego aqui, eu apresento para a Aline, minha esposa, né? Eu falo assim, você entendeu alguma coisa? Ela, não. Então tem que Então tá voltar. bom. Aí eu falei, volta. Aí agora ela disse que está entendendo melhor o que eu estou falando. Eu falei, então tô pegando melhor o jeito da coisa. É porque, assim, pelo menos a parte de sistema de coordenadas que eu estava vendo, ele diverge bastante de livro para livro, né? Pelo menos na sequência que ele usa para explicar as coisas. Porque tem os sistemas de coordenadas e também tem os sistemas de tempo, né? Tem uma palestra aí que estava elencada lá, aquelas palestras que eu mandei para vocês, fazem referência de tempo, que também é um negócio complicado. Leva para entender todas as nuances, né? aqueles tempos que eles definem lá, UTC e tudo aquilo lá. Então, o que eu fiz mais ou menos, eu Agora eu vou fazer estou aquilo. tentando estruturar assim, né? Eu apresento os sistemas de coordenadas que existentes, assim, que eu pelo menos vi agora que a gente tem utilizado e alguns mais comuns nos livros ali, mas eu vi que existe um monte. Eu até achei engraçado ter o galáctico e ter o super galáctico também. Tem. E aí tem. Depois eu fui pegando como que faz transformadas, né? E como isso se aplica naqueles sistemas de coordenadas.
E aí depois eu estou colocando um toquinho de tempo também, para explicar um pouco do tempo, porque os sistemas eles não são inerciais, né, por si só, porque as referências elas mudam, né? E aí explicando por que que muda, tem a parte de precessão da Terra, que vai mudar lá o ponto vernal. É bem bacana. O ponto vernal, ele precessa, né? É Isso, igual o movimento do peão, que eu expliquei. Você tem a precessão isso. do ponto vernal, ele demora 26 mil anos para dar uma volta. 26 mil anos. E, por exemplo, eu até fiquei um tempo apanhando assim, mas depois eu entendi. Tem gente que chama ele de ponto de Ares, né? Porque há 4 mil anos atrás, o pessoal, quando identificou ele estava apontando para Ares. E acho que hoje ele está em peixes, né? É, isso. Ele está em peixes, Tem peixes e está entrando em aquários, acho. Isso. É por isso que fala que estamos entrando na era de aquários. É por causa disso. O Ah, ponto vernal está entrando na constelação do aquário. Sério que é por isso? é. Mas acontece que ninguém fala que já entrou 50 anos atrás, o outro vai falar que vai entrar só daqui 1000 anos. É assim, eles não têm muita certeza de se já entrou ou se já estamos na era de aquário. Uhum. Vocês precisam, então. é, Vocês já ouviram aquela música Hair, né? Aham. Já assistiram aquele filme? Sim. Hair do Travolta lá? Não é Travolta. Não é. Acho que eu tô confundindo. Vai Mas eu. aí na internet, com certeza você vai ver esse filme. Tem uma música lá que fala que a letra dela é exatamente quando a Lua estiver em conjunção com Saturno, Urano, não sei o que, porque eu também não entendo muito bem essa parte. Aí estaremos entrando na era de Aquários. Tem uma música muito boa nesse filme aí, do Hair. É de 79 o filme que tô vendo aqui, ó. Hair. Assistam Hair, mas eu tô. Se liguem mais Na música. na música do filme, que é muito Uhum. interessante. Ô, Ivan, o teu tema é, então aqui, eu tô vendo, achei o documento do professor, é Sistemas de Coordenadas e Transformações em Dinâmica Orbital, é isso? Isso. Tá. Ô, Mas pessoal, deixa tem outra palestra aí, Sistemas de Tempo, não é? Tem? Não eu Acho que é lembro. a acho que tem. segunda rodada. Posso compartilhar a tela, professor? A gente já define umas coisas aqui já para adiantar? É mais fácil. Vocês estão vendo aí? Uhum. O Ivan vai ficar com isso aqui. Essa aqui foi a minha da semana passada. O Rodrigo, acho que só o Rodrigo apresentou, né? Mas o Rodrigo fez a solução Isso, ele fez de equações. lá do Isso. Adams Isso. Dashboard lá. Isso. O Jonas e o Marcos pegaram alguma coisa já? Não, eu ainda não apresentei, eu tô aqui. Qual que era o teu tema, Marcos? Para eu anotar aqui? É o 3, leis fundamentais. 3. Você vai fazer quando? Cara, eu acho que leis fundamentais eu acho que eu consigo fazer semana que vem também. Semana que vem? Isso. Se o Ou professor na deixar outra? fazer as duas, acho que eu consigo semana que vem. 14/7. Bota aqui, Marcos. O Rodrigo, você vai continuar com a parte de solução de ODE? EDO? Não. Eu vou fazer outra Não. coisa. Quer pegar algum outro aqui já? A gente já marca? Eu acho que eu tinha ficado de pegar esse 7. 7. Potencial, beleza. Pra 28? 21. Pode ser pro 21. 21. Do 7. Do 7, perdão. O Jonas tem? Acho que falta ele, né? Oi, tô sim. Os meus eram E aí, Jonas? lá embaixo. Você vai fazer qual? Tá mais Jonas? embaixo lá. Tá na segunda rodada. Qual que era?
Os temas não precisam ser... Era torque magnético Ah, beleza. e sensores Oi, de Jonas. atitude. Qual a data, ô, Jonas? Mais ou menos. Dia 28? Acho que sim, só seria bom separar as duas, porque tô pesquisando ainda. Ah, beleza. Ele tem... Tá, vou colocar aqui. É tema novo 28. pra mim, eu tô fazendo a pesquisa. Qual que você quer colocar primeiro, Jonas? Pode ser o torque magnético. 8/07. Aí o sensor de atitude vai ficar pra... Acho que um pouco mais pra lá, né? Fica em agosto, Jonas? Acho que sim. Até onde que vai o período? Vai até começo de setembro, eu acho. O período acho que até começo de setembro, né? Não sei a data exatamente, precisa ver. Ó, agosto tem 4, 11, 18 e 25. Em agosto. Se puder botar lá pra 25 de agosto, aí eu tenho um mês entre as Beleza. duas pra organizar. Beleza. Eu vou pegar mais uma pra mim aqui, então. Se ninguém mais quiser, eu vou fazer essas equações de Lagrange do movimento planetário, que eu vou... É um tema que eu não sei. Vou colocar... Sei lá. Estamos em julho. Aqui já tem. Eu vou pegar começo de agosto, então, dia 4 de agosto. Ok, se tiver alguma mudança, depois vocês mudam aí. Uhum. Fiquem à vontade para isso. O meu segundo assunto vai ser um assunto à parte. Eu vou falar de um tema da minha dissertação. Beleza. Ô, Marcos, quer pegar mais um aqui pra fechar, Marcos? Os dois de cada? Pode colocar o programa de 2 corpos, então, para a segunda rodada. Onde que tá? Aqui? Isso, 6. Marcos, Que data, Marcos? Oi, professor. você não está matriculado, né? Não. Então é o seguinte, quando você matricular, você não vai precisar fazer essa disciplina de novo, viu? Então é só me comunicar que está sendo matriculado e que no final eu já aprovo você. Muito obrigado, professor. Compreendeu, né? Aham, pode deixar, eu te aviso sim. Obrigado. Tá. Lua, o que você me perguntou? Você falou que é programa de 2 corpos, né? A data que você acha legal? Ah, sei, pode ser daí para daqui 2 ou 3 semanas, não sei. 2 ou 3 semanas. Eu vou pôr pra dia 11 de agosto, pode ser? Que aí fica praticamente uma por semana. Bom, pode ser. Eu vou encaminhar pra você esse e-mail, tá, professor? Com esse documentinho aqui. Ok. Luan, pro dia 21 do 7 tem alguma? 21/07 tem... Ah, tem A do a Rodrigo. Tá, Ah. beleza. Se for o caso, troca então, põe a minha junto com o do Rodrigo, então, ao invés de Tá bom, 14, pode põe ser. dia 21. 21/07? Isso. Cadê? Tá lá em cima, é da primeira rodada. Número 3. Número 3, 21. Beleza. Fechou. Eu vou excluir esses temas que não estão aqui, então, pra gente ter só... Melhor, não vou excluir, não. Deixa. Eu coloquei perturbação, mas eu tô estudando algumas coisinhas de perturbação de N-corpos. Aí, se eventualmente eu achar alguma coisa legal, eu posso mudar o tema daqui a 2 semanas. Tudo bem. Beleza. Não gostei. Eu vou excluir os temas que... Os temas que a gente não vai fazer, tá? Pra poder trabalhar e ver melhor as datas. Aí não tem erro. Cuidado com um 2 corpos aí, Luan. Opa, é do Marcos, né? Uhum. Foi mal, gente.
Ficou pro dia 11, né, Marcos? Isso. 11/8. Aí. Então fica assim. Então é isso. Acho que fechou. Eu vou mandar Valeu. pro professor, então. Quando Valeu. você quiser baixar o PDF e mandar no Eu vou fazer isso. Skype Acho que é também, melhor eu mesmo. pra gente não esquecer as datas também. Eu ia colocar todo É mundo em muito pra copa de frente. e-mail lá, mas... Melhor mesmo. Aí. Beleza, então. Aí eu compartilho. Mandou por e-mail, né? Vou mandar. Certo. Bom, então, tchau para vocês. Isso aí, Tudo falou. certo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Bom final.